Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. O tema que iremos tratar hoje é a primeira consequência na vida de Davi. Então a gente já viu sobre o pecado de Davi com Batseba, sobre o adultério, sobre aquilo que ele fez para tentar esconder o seu pecado, que ele matou o próprio marido de Batseba. A gente já viu que ele foi exortado ali pelo profeta Natan. A gente viu na semana passada que ele teve o verdadeiro arrependimento, que ele se arrependeu ali do seu pecado, escrevendo ali o Salmo 51, talvez um dos salmos mais brilhantes de toda a Bíblia. E agora, a primeira consequência na vida de Davi. E a gente tem que entender a primeira coisa, antes da gente iniciar de fato nesse vídeo, é que o arrependimento de Davi que nós vimos na semana passada não impede dele ter as consequências. Ou seja, nós podemos pecar, nós podemos nos arrepender, Deus pode nos perdoar, mas as consequências dos nossos pecados pode ainda mesmo assim vir. Um exemplo, se você namora e você tem relacionamento sexual com sua namorada antes de casar e você não se previne, você pode pedir perdão a Deus, ele vai te perdoar, mas ainda pode ser que ela engravide. O perdão dele não impede as consequências da sua vida. Então, não impede dela engravidar, de ter uma gravidez ali indesejada ali no namoro. Então, as consequências de Davi não tem nada a ver com Deus não ter trago perdão sobre a vida dele, mas tem a ver com aquilo que ele fez. Ele cometeu o pecado, ele cometeu o erro, Deus perdoou, mas as consequências ainda não impedem de vir, de atingir a vida de Davi. Então vamos lá para o texto bíblico. O texto bíblico vai dizer assim: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmão de meu irmão Absalão. Primeira coisa que a gente, de continuar o texto, por que ele fala que estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão? Ela é irmã também de Aminon, mas Davi ele tinha várias esposas. E a mãe de Aminon era uma e a mãe de Tamar era outra. Eles eram irmãos somente por Davi, mas tinham mães diferentes. E Absalão e Tamar já tinham a mesma mãe. Vamos lá continuar então. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita-me que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirvam-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levanta-se e saia. Esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 13, do verso 1 ao 15. Então a primeira consequência que a gente vê aí na vida de Davi é que o seu irmão mais velho, o seu filho mais velho, que era Aminon, ele estrupa a sua filha. Olha para você ver como é grave, como foi grave ali as consequências ali de Davi sobre a sua família. E a partir dali, a partir dessa primeira consequência ali, a família de Davi começa a ser destruída. Porque a gente vai ver nos próximos vídeos, nas próximas semanas, que Aminon, né, ele não teve uma repreensão pelo seu pai. O Absalão, que era irmã de Tamar, ele vai e corre atrás de Aminon, ele mata Aminon.
E depois Absalão ali também, ele não tem uma repressão para o seu pai, ainda tenta tomar o governo ali do seu próprio pai. Então olha para você ver, as consequências do pecado de Davi não foi só a Batseba engravidar, e se a gente fosse continuar, a gente não falou, acho que a gente falou sobre isso quando a gente estudou sobre ali o pecado de Batseba. Batseba ele engravida, mas o filho ali de Batseba ali acaba morrendo, porque era algo que Deus desaprovou, não era algo que Deus aprovava. Então a consequência de Davi não foi somente a mulher engravidar e o filho morrer, mas também o seu filho primogênito ali estrupar, abusar ali de uma de suas filhas, de uma ali da irmã do próprio Aminon. Então Aminon ali, ele olha para Tamar, ele começa a desejar Tamar, e aí ele começa a ficar doente, porque aquele desejo começa a cegar ali Aminon. E aí o seu amigo fala assim, faz o seguinte, pede para seu pai finge de doente, pede para o seu pai ali, pedir para sua irmã vir cá preparar um bolo para você. E quando ela vir, você agarra ela. E aí a Minon gostou dessa ideia, adorou a ideia, e ele faz isso. E aí quando ele vai agarrar Tamar ainda usou de uma inteligência, pensando assim, Minon, não faça isso. Se você me pedir para o seu pai, ele com certeza me daria a minha mão de casamento para você. Mas Minon não queria isso, ele só tinha um desejo por ela, ele não queria casar com ela. Ele só estava com um desejo ali obsessivo por ela. E ele não dá ouvidos a ela, e ele acaba abusando dela. Quando ele termina de abusar dela, ele sente repulsa. O texto a gente acabou de ver que ele sente forte aversão por ela, ele sente repulsa, mais forte do que a paixão. Ou seja, era somente ali uma paixão obsessiva. E quando ele termina ali de fazer essa relação sexual com ela, de abusar dela, ele sente repulsa e manda ela embora. E se a gente fosse continuar ali no texto bíblico, vai dizer ali que, aliás, a gente próprio leu, né, esse texto, a própria Tamar fala assim, o que seria de mim, como eu poderia livrar-me da minha desonra, e o que seria de você, você cairia em desgraça em Israel. Só que aí ele não escuta, ele foi insensato da mesma forma que o pai dele foi insensato. Isso para a gente tomar cuidado que os erros dos pais podem ser os erros dos filhos, não quer dizer que irão ser. Mas se os filhos não tiver o coração do Senhor, os erros que os pais cometeram podem ser os mesmos erros que os filhos irão cometer. Ou seja, Davi agiu insensato no relacionamento dele com Batseba, da mesma forma, Aminon agiu de forma insensata na relação dele com Tamar. O mesmo erro que Davi fez ao abusar de Batseba ali, ao dormir com Batseba ali, que era um pecado, Aminon também fez ali ao dormir com Tamar, que era um pecado. A diferença é que Davi ali, a Bíblia não fala que Davi abusou ali de Batseba, mas que parece que ele teve um consentimento de Batseba, mas que ali Aminon abusou da sua própria irmã. Mas os dois cometeram pecados da mesma forma. Algo que era proibido na nação de Israel é algo que Deus condenava. E os dois irão pagar por esse erro. Os dois terão que pagar por esse erro. E o erro do pai se repetindo no filho. Se a gente voltar lá atrás, lá em Gênesis, a gente vê que Abraão cometeu um erro e o seu filho Isaac cometeu o mesmo erro. Ou seja, Abraão, quando ele chega no Egito, ele fala que Sara era sua irmã. E Isaac também, quando ele chega no Egito, ele fala que Rebeca era sua irmã. O erro do pai foi cometido ali pelo filho. Ou seja, devemos tomar cuidado com isso, porque se os nossos pais cometeram alguns erros, a tendência é cometermos os mesmos erros, não por conta de maldição, não por conta de algo hereditário, mas porque é uma prática aprendida. Se você aprendeu que você pode cometer um pecado e não dá nada para você, se você aprendeu a cometer algo, a tendência é que você continue praticando aquilo que você tem aprendido, ou seja, é uma prática aprendida. E isso só muda se Deus moldar a nossa vida, se Deus quebrantar a nossa vida, se Deus mudar a nossa mentalidade. Se tivermos ali, se experimentarmos uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade. Caso contrário, os erros dos pais serão os mesmos erros do filho. Então aqui a gente vê a primeira consequência de Davi. E não vai terminar por aqui, como eu já falei. Terão outras consequências na vida de Davi por conta do seu pecado. Amém? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like e se inscreva em nosso canal. Te aguardo na próxima semana e que Deus abençoe a sua vida.